O tema da mensagem de hoje é a força de um conquistador. Acompanhe comigo no quadro, Juízes 6, versículo 15, diz assim: replicou-lhe Gideão: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Volta um pouquinho no texto, Marco. Replicou-lhe Gideão, dizendo: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A Bíblia diz, amado, que Gideão estava malhando trigo no lagar, estava passando, o país estava passando uma crise muito grande. Os midianitas, que eram os inimigos, estavam, roubando tudo aquilo que era realmente de fato, que era provisão, que era bênção do povo judeu. E Gideão era alguém chamado e escolhido pelo Senhor para vencer esses midianitas. Mas imagine, Gideão passando uma crise terrível, né? Quando o anjo aparece para ele, dizendo assim, que ele era um homem valoroso, né? Já chega o anjo todo animado, falando para ele: olha, bom dia, shalom, homem valoroso, aquele que vai vencer, aquele que vai conquistar Israel de volta. Aí ele replica, e ele disse assim: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Aí ele fala uma coisa que a maioria das pessoas dizem: a minha família é a mais pobre em Manassés. Deixa eu dizer uma coisa: quantas vezes nós colocamos pobreza onde não tem? Colocamos escassez aonde não tem, colocamos dificuldade aonde não tem, e isso gera um derrotado. Havia 12 tribos, Manassés é uma tribo. E ele sabia que a tribo de Manassés não era a tribo mais próspera que tinha. Mas eu quero te dizer uma coisa, amado: quando nós falamos de tribo, nós falamos de filhos. E quando nós falamos de filhos, a herança é igual, sim ou não? Talvez tenha um filho que ele é mais extrovertido. Talvez tenha um filho que ele se sobressai melhor, sabe? Ele fala melhor, ele é mais estudioso. Mas na hora de dividir a herança, aquele que é mais estudioso vai ter uma porção maior do que aquele que é menos estudioso? Não! Gideão, ele tinha uma força muito grande, só que a força de Gideão estava concentrada em reclamar. A força de Gideão estava concentrada em tentar salvar o pouco que restou. Este é o problema, a visão que você tem. Você tem visão no muito, você tem visão no médio, ou você tem visão no pouco? Porque o muito está lá, o Senhor já liberou sobre a tua vida. Só que nós achamos que não vamos conseguir. A Bíblia diz, amado, que Deus está levantando uma geração selecionada, que não poderá descansar até que estabeleça a conquista e sua preservação. São homens valentes de guerra, que não se intimidam com o adversário. Esses são os conquistadores. Eu sei que o meu adversário é grande, o problema é maior ainda. Pastor, eu sei que está para acontecer alguma coisa, estou esperando uma bomba que está por vir. Mas saiba, se prepare psicologicamente, porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Talvez você diz assim: não, mas tudo isso que está prestes a acontecer, provavelmente vai acontecer, eu tenho uma culpa, eu tenho uma certa participação. Não estou dizendo que não, pode até ser, que você até mereça passar pelo que está passando. Mas o Senhor te diz nesta manhã: eu ainda continuo sendo o teu Senhor e o teu Deus, e é na peleja que eu entro em ação. Sabe, nós precisamos passar por muitas vezes por algum processo de libertação, de cura. Uma nação, amado, nunca vencerá os principados que ostentam poder, sabe? Se não for liberto desse sentimento. Ah, mas quem sou eu, pastor? Não tem estudo, tenho uma dificuldade muito grande, não enxergo muito bem, sabe? Eu tenho dificuldade de expressão. Não, manda qualquer um outro. Vamos ver o exemplo de Gideão. A Bíblia diz que ele entra na galeria de fé como um homem extraordinário, porque ele pegou toda aquela força de reclamar, de luta, e transformou, sabe? E colocou num único sentido: eu vou vencer. Se eu tenho força para reclamar, se eu tenho força para desistir, se eu tenho força achando que eu não vou conseguir, eu vou canalizar essa mesma força para alcançar e tocar no Pai.
Ele é colocado como um dos heróis importantes da história de Israel. Olha o que diz o livro de Hebreus, que é Novo Testamento, Hebreus 11:32. E que mais te direi? Pois me faltará o tempo se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa e fecharam a boca de leões. O texto diz: os quais por meio da fé venceram reinos, como de Senaqueribe, como dos amalequitas. Eram reinos poderosos. Eles venceram, eles praticaram a justiça deles, não a justiça de Deus. Eles alcançaram a promessa, eles fecharam a boca de leões. Acompanhe no quadro. Gideão significa cortador, decepador, guilhotina, espada afiada, lança pontiaguda, vencedor pela espada, homem de guerra, guerreiro adestrado, vencedor dos inimigos de Deus. Isso é o que significa Gideão. Aí você acha que o anjo, quando chega diante dele e chama ele de homem valoroso, varão valoroso, será que o anjo estava doido? Em algum momento ele disse assim: não, peraí, você deve estar falando com a pessoa errada. Eu estou aqui escondido, malhando trigo no lagar, porque eu não posso expor o pouco que eu tenho lá fora, senão o inimigo vai roubar. Está dizendo que eu sou corajoso, está dizendo que eu vou vencer, eu vou, retomar a força de Israel. Não, peraí, você deve estar com algum problema. Deus, quando Ele te chamou, Ele não estava com problema nenhum. Quando Ele te chamou, Ele sabia quem você era, quais são as suas debilidades, quais são as suas fraquezas, quais são as suas capacidades, quais são a sua justiça. Mas Ele diz: é a minha justiça que está sobre você. Sabe, irmãos, quando nós falamos da Bíblia, é muito natural da gente falar algum significado de nome. A Bíblia é muito recheado disso. Cada nome tem o seu significado. Talvez você não saiba o significado do nome. Amém? Nós não temos esse propósito. Mas de uma coisa você tem que saber: que nome que está sobre ti é o nome de Jesus Cristo. E você sabe o significado dele, sabe? Falar de Gideão faz nos lembrar que ele precisou passar por vários processos de libertação. Por quê? Porque ele precisava libertar-se nele mesmo. Ele precisava, ter um confronto com ele mesmo. E eu vou mais além, amado. Você está passando por algumas situações porque você está sendo confrontado. Você está passando por algumas situações porque Deus está mudando o teu caráter. Não é à toa que tantas coisas têm se levantado. Aí você diz: não, pastor, mas isso aí está gerando em mim medo, fraqueza. Você que pensa. Porque só uma pessoa forte como você, para passar o que passou e ainda continua de pé. Amém? Talvez se lá atrás falasse assim: olha, dia tal, mês tal, você vai passar tal coisa, você vai falar: não, eu não aguento isso aqui não, pelo amor de Deus, não deixa eu passar isso, porque eu não suportaria. E quando você passa, você fala: uau, por que eu suportei? Deus está mudando a sua história. Sabe, irmãos, ele precisou passar por vários processos de libertação para realizar a grande obra do Senhor. É verdade que tudo isso foi fundamental, se livrar dos conceitos errados que ele tinha acerca da sua família e de si mesmo. Porque uma coisa que ele precisava fazer era livrar-se do medo. Quando ele coloca a expressão: mas quem sou eu? A minha família é a mais pobre que tem. Ou seja, nós nunca iremos alcançar um patamar como esse. Não temos estrutura, não somos guerreiros. Deus não vence batalha por armas. Deus vence batalha por obediência. Juízes 6,15. Replicou-lhe Gideão: Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Ele desce um nível mais baixo ainda. Ele disse que a família dele era mais pobre, e ele, em especial, era o menor na casa. O menor que eu falo não de tamanho aqui, em condição financeira, em estudo, em conhecimento. Só que Gideão não sabia que o nome dele, do qual foi dado a ele, no momento que ele nasceu, era guerreiro. Sabe, irmão, Deus não chamou derrotado para servi-los, Deus chamou vencedores. Talvez você está dizendo: mas eu estou me sentindo derrotado. Para de sentir assim, porque você já é mais, muito mais que vencedor.
Sabe, ele estava com uma imagem distorcida. Talvez você tenha essa imagem distorcida de quem você é. Como poderá mudar sua nação? Se o Senhor falasse para você: olha, fulano, eu te chamei hoje para mudar esta nação. Você fala: que nação? Brasil? Está amarrado. Todos que vão para lá vão acabar se corrompendo, vão acabar errando, e eu não quero ser mais um desses. E outra, o que eu posso fazer? Eu não posso mandar sozinho. Então, esse é o problema. Nós enxergamos aquilo que os nossos olhos alcançam, mas Deus enxerga além da montanha. Ele nos sonda e nos dará o coração de um conquistador. Veja-se agora por dentro, encontre dentro de você, perceba qual é o nível da sua alma. Sabe, é importante que você faça uma análise de tudo quanto você está sentindo, e procure alinhar isso, os seus sentimentos, com o sentimento do Pai. E aí então, amado, você vai lutar contra esse sentimento, porque o sentimento é te colocar para baixo, e o sentimento do Senhor é te colocar para cima. Imagine você, seu filho está lá, né, todo jururu, porque chegou da escola, ele não conseguiu fazer a prova, ou ele vai ter uma prova. Você fala: que foi, filho? Não estou conseguindo estudar, não consegui dormir, eu sou burro mesmo, sabe, todos os meus amigos conseguem, eu sou o inferior na minha classe. Você como pai, como você sentiria? Não, eu vou mudar a história desse menino. E mesmo se ele não entender porque ele tem dificuldade, eu não vou permitir que ele carregue esse sentimento dentro dele. Porque se eu como pai permito, eu estou colocando uma arma na mão dele, lá na frente, no seu primeiro obstáculo, ele vai querer tirar a sua vida, porque ele se sente um nada e um ninguém. Sabe o que Deus está fazendo hoje contigo? Te chacoalhando. Você reclamou durante 6 meses, foi luta, mas agora se prepare, porque a vitória está chegando. Se prepara, porque você vai conseguir sim. Para de dizer que você é burro, para de dizer que você não consegue, para de dizer que você é limitado, para de dizer que os outros são melhor do que você. Todos podem ser melhor, mas foi a ti que eu chamei, diz o Senhor. O pai olha para o filho e fala: todos na classe podem ser melhor, mas você é meu filho amado, e eu estou contigo. Sabe, luta contra os seus sentimentos, muda a sua linguagem e brade: eu sou o conquistador, eu sou o justo. Primeiro, disponha-se a mudar. Eu preciso querer mudar, irmão, porque se eu não quiser mudança, Deus não pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada se você não quiser mudar. Vemos que as nossas declarações, sabe, estão expressando quem realmente somos. Mas que você sabe dos seus defeitos, da tua fraqueza, não precisa ninguém te apontar dizendo: olha, você tem esse defeito. Você mais do que ninguém sabe. Não é verdade? Por quê? Porque nós somos aquilo que nós declaramos. Se alguém chegar para você e falar assim: você faz o quê? Você é o quê? Eu sou cozinheiro, sou padeiro, sou motorista, sou empresário. Ele fala que ele é porque ele faz o quê? Ele acredita naquilo que ele faz. Talvez dos cozinheiros ele é o pior, dos motoristas ele é o mais barbeiro. Mas quando fala daquilo que ele realmente faz, que ele exerce uma função da qual ele acredita que ele faz bem feito, o que ele fala? Não, eu sou. Essa hora ele cresce, não é? Olha, não é falando não, modéstia à parte, lá na empresa eu sou o melhor cozinheiro. É nada. Mas se ele não se sentir assim, ele nunca vai ter foco naquilo que ele quer. Porque quando eu me sinto que eu sou, eu tenho que provar, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que buscar. Agora quando eu digo: nossa, não, eu sou um mero ajudante lá, mas para mim tá bom. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser aquilo a vida toda. Sabe, irmãos, tem pessoas que falam o que é e você fala: você é isso, você faz isso. Porque a fisionomia, a expressão da pessoa não mostra aquilo que ela é. E quando você vê ela fazendo, você fala: uau, nunca imaginei que você faria tal coisa. Às vezes você olha para uma pessoa e não dá nada por ela, até a hora que ela abre a boca e começa a cantar. Você fala: meu Deus,
Parece que existe uma orquestra junto com a voz dela. É uma coisa tão natural. Mas se ela se sentir como uma pessoa que não sabe cantar, desafinado, ela nunca vai aperfeiçoar o dom que Deus já deu para ela. Aqui estão vários dons derramados. O Senhor te diz: aperfeiçoa, porque é com Ele que você vai alcançar o que quer alcançar. Sabe, amados, eu estou diante de um conquistador. Deus lhe dará o coração de conquistador. Uma, porque você já é justo, você já recebeu do Senhor. Então, sem essa libertação de cura, que cura que você está falando, pastor? Essa cura do nosso ser, de achar que não conseguimos, de achar que não podemos, de achar que não, mas a crise, sabe, pastor, está para todo mundo, então eu tenho que aceitar. Você não tem que aceitar nada. Nós não somos dirigidos por um governo que está no poder e a qualquer momento pode cair. O nosso governo nunca caiu e sempre está em alta. Nós não vivemos por aquilo que enxergamos, mas vivemos por fé. Amém? Dois, o Senhor quer que você seja um homem de sinais espirituais, sinais sobrenaturais. Amado, eu não conheço líder de Êxodo que não seja apaixonado pelo sobrenatural. Precisamos dessa experiência com Deus, de confiar tão somente nele, pois são os fundamentos que nós devemos ter e que vai nos trazer o êxito necessário. Eu não estou aqui falando de misticismo, mas eu estou falando do poder do Espírito Santo. O líder que possui uma identidade inegociável, ele pode ser até mal interpretado, mas ele preservará na conquista. Talvez ninguém acredita, talvez está todo mundo pregando contra. Você precisa ser diferente. Há pessoas que estão muito bem. Você pergunta: e ô fulano, tudo bem? Ah, mais ou menos. Tudo para ele está mais ou menos, porque a vida dele é mais ou menos. A nossa vida é aquilo que nós expressamos, a nossa vida é aquilo que nós falamos, a nossa vida é aquilo que nós acreditamos, a nossa vida é aquilo que nós colocamos em prática todos os dias, através de atitude ou de palavras. É engraçado que a Bíblia fala de uma mulher que perdeu o filho, e quando ela se encontrou com o profeta falou: e aí, tudo bem? Ela falou: tudo. O filho tinha acabado de morrer. Falou: não, está tudo bem. O único probleminha, básico, né? Mas eu creio que eu vim aqui para resolver isso. Sabe, o fulano faleceu. O profeta: é mesmo? Então vamos lá, vamos ressuscitar ele. Vamos embora. Glória a Deus. Isso é viver o sobrenatural, de ter as coisas sobrenaturais como algo normal na tua vida. Sabe, irmão, tem gente que acha que ser sobrenatural é algo que você pode fazer para alguém que tenha uma enfermidade muito elevada, um problema muito elevado. Dizendo: não, dor de cabeça eu até oro, mas se alguém vier para me orar por câncer eu não consigo. Deixa eu te dizer uma coisa: não é você, você é apenas o canal. Para mim, ouvir uma notícia no rádio não é a televisão que fala comigo, ela é apenas o aparelho que transmite aquilo que já foi anunciado. Você é apenas boca de Deus para proclamar, porque o mesmo Deus que dá o poder de curar a dor de cabeça, a dor na perna, é o Deus que dá para ressuscitar os mortos. Sabe, irmãos, Gideão, ele começou então a entender isso. Ele começou então a buscar alguns sinais espirituais. O seu entendimento foi aberto, sabe? Humanamente falando, às vezes é impossível. Talvez até uma força contrária àquilo que você tanto acredita. Talvez não é tão inteligente. Olhar para aqueles homens que, quando o Senhor chamou para vencer a guerra, eram apenas homens que carregavam uma arca no ombro. O rio estava fechado, e a ordem de comando expressa era: se o sacerdote não transpor o natural, o rio não abre.
Havia aqui duas situações: a perseguição do inimigo e enviar o sacerdote à frente da batalha. Normalmente um exército envia os canhões de guerra na frente, os caças, os aviões. Deus mandou eles enviar, desculpa a expressão, um bando de senhorzinho, que eram os sacerdotes, com uma arca da aliança nas costas. Não tinha arma, não tinha faca, não tinha espada. A Bíblia diz, amado, que Gideão e outros andavam com tocha. Como é que você ganha guerra com tocha? A arca da aliança representava, Deus está na frente. As tochas representavam a presença do Espírito Santo. E os demais eram aqueles que eram confiantes. O sacerdote vai na frente, Deus já está na peleja, e o diabo tem que cair por terra. Sabe, irmãos, o rio não vai abrir se você não se posicionar. Mas será que eu tenho que fazer só isso? E essa é a atitude que eu vou ter que tomar? E essa atitude vai transpor alguma coisa? Sim. Nós estamos acostumados a andar no natural. Deus não está te chamando para o natural, Ele está te chamando para o sobrenatural. Sabe, então alguém precisa passar e abrir o caminho para que outros entrem. Talvez a tua família não caminha, não prospera, porque você não acreditou. Você acha que você é o menor. Pastor, mas lá na minha casa as pessoas nem me reconhecem como um cristão. Toda vez que eu vou falar do amor de Deus, alguém fala: você, lá no passado você fez tal coisa, o que você está dizendo agora? Quem é você para me falar qualquer coisa, se você também fazia a mesma coisa? Sabe, irmãos, às vezes nós somos julgados por isso. Deixa eu te dizer uma coisa: não liga para isso. Essa é uma arma que o diabo usa todo dia, desde dos primórdios dos tempos até hoje. Ele não tem nem a criatividade de mudar a história. Então não se sinta menor. Saiba que você está incomodando o inferno, e continue perseverando, porque é na tua perseverança que a tua família vai vencer. Hoje Deus começará um sobrenatural na sua vida, você crê? Amém. Terceiro, Gideão colecionou inúmeras experiências sobrenaturais. Olha o que diz Juízes 6, 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na mão, e tocou a carne e os bolos ázimos. Então subiu fogo da rocha, e consumiu a carne e os bolos ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu-lhe da vista. A Bíblia diz que ele viu o anjo do Senhor consumir a oferta que ele tinha colocado. Sabe? Primeiro que ele diz assim, a história é assim: quando o anjo aparece para ele, diz assim: olha, você vai vencer, o Senhor está te chamando para uma grande vitória. Ele diz assim: mas quem sou eu, né, para que eu possa passar por isso? Quem sou eu para vencer? Não sou guerreiro, não tenho exército, não tenho nada. E era muito natural eles fazerem prova daquilo que era do Senhor. E ele diz: se você é enviado do Senhor, ele reconheceu o que era, espera aí que eu vou fazer uma oferta para você. A Bíblia diz que ele entra. Olha o tempo que o anjo ficou debaixo do carvalho, que era uma árvore, esperando a atitude de Gideão. Ele entra, mata um animal, limpa um animal, tira o couro do animal, cozinha um animal, faz bolos e pães. Isso leva pelo menos meio-dia, não é? E depois, tudo pronto, ele vai e coloca sobre uma rocha onde o anjo se apresentou. E a Bíblia diz que o anjo pega o cajado e aponta para a oferta, e o fogo sobe. Deixa eu te dizer uma coisa: anjo não aceita oferta. Anjo não receberia a oferta que representa a adoração. Sabe quem apareceu para Gideão? O próprio Cristo manifesto como anjo. Foi ele que recebeu a adoração. Juízes 6:36 diz assim: disse Gideão a Deus: se há de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar enxuta, então conhecereis que há de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim, pois, levantando-se de madrugada, no dia seguinte, apertou o velo, espremeu dele o orvalho, que encheu uma taça. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Permita que só mais esta vez eu faça a prova com o velo. Rogo-te que
só o velo fique enxuto e toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo estava enxuto e sobre toda a terra havia orvalho. Sabe, irmãos, Gideão tinha dúvida ainda. E a Bíblia diz que toda vez que nós temos dúvida, nós podemos fazer prova do Senhor, para que você tenha, a sua opinião seja sustentável, para que aquilo que você vai fazer realmente seja algo que seja verídico. Gideão, ele estava em dúvida, ele falou: não é possível que de tanta gente boa, tanto guerreiro que há em Israel, Deus chamou logo eu para fazer isso, uma obra tão grande, quem sou eu? E aí então ele ora ao Senhor e fala: vamos fazer o seguinte, Senhor. Pegou um novelo de lã, um punhado de lã de ovelha, e falou: olha, se o Senhor é comigo mesmo, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse novelo aqui nesse terreno, amanhã eu vou voltar. Eu quero que só o novelo esteja cheio do orvalho, porém a terra esteja seca. Aí eu vou ver se Deus é comigo. A Bíblia diz que ele vai, e quando ele volta, ele chega no outro dia, a terra estava seca, ele pega o novelo, quando ele espreme, o orvalho caiu. Aí ele diz: Senhor, mas agora não sendo chato, mas só para ter certeza, vamos fazer o seguinte, agora o contrário. Amanhã eu vou voltar aqui com esse mesmo novelo, ele vai estar sequíssimo, mas toda a terra molhada, o orvalho só vai cair na terra e não no novelo. No outro dia ele vai, pega o novelo seco e a terra toda molhada. Sabe, irmãos, Deus é Deus que prova, porque Deus não age no engano, Deus não age na mentira, e Deus, ele prova aquilo que ele está falando. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, quando nós fazemos um voto com Deus, quando nós fazemos um compromisso com o Senhor, dizendo: Senhor, esse meu compromisso é por conta disso, Deus, ele responde na reta, na linha. Só que nós, quando fazemos compromisso, nós temos que, toda vez que orar, lembrar do compromisso, falar a respeito dele. Deus falou com Gideão com sinais repetidos, sabe? Para quê? Para lhe fortalecer a fé. Virou o rolo de lã, ele viu o rolo de lã ficar molhado e tudo ao seu redor seco. E depois ele viu só o novelo lá, a porção de lã ficar seca e a terra molhada. Sabe, irmãos, Deus, ele ministrou, lhe deu autoridade para ganhar uma guerra. Eu estou reduzindo bastante o texto. Quando Gideão entendeu, ele falou: não, agora eu estou pronto, agora eu sei que é Deus. O Senhor falou: junta homens. No final, eram quase 23 mil homens que ele juntou. Primeira prova que Deus fez com ele: Gideão, estamos indo para a guerra, mas pergunta para esses homens, se alguém aqui tiver com medo e se acovardar, que pode ir embora. Metade foi embora. Ele diz: mas não está bom ainda, eu acho que tem muita gente. Gideão já começou a ficar preocupado. Meu Deus, só tem 10 mil agora, para arredondar o número. Aí ele falou: leva esse povo para beber água, e você só vai ficar em pé olhando. Aquele que abaixar e beber da água, como um cão que lambe a água, esse você separa. Mas aquele que abaixar, pegar da água, continuar em pé, beber e ficar vigilante, esse você separa. Gideão simplesmente levou para beber água, ele estava no deserto. Quando ele separa, ficou apenas 300 homens. Aí o Senhor disse, Juízes 7:7, disse ainda o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Mas quanto ao resto do povo, volte cada um para o seu lugar. Por que o Senhor faz essa experiência? Para mostrar a Gideão: não adianta você levar muita gente que está disperso. Como é que eu estou numa guerra, eu vou colocar a cara dentro da água e ficar lambendo igual um cachorro? Qualquer pessoa pode me matar pelas costas, mas se eu trago a água até a boca, eu estou sendo vigilante. Preciso da água, mas eu tenho que estar vigilante. Por muitas vezes nós não queremos vigiar, achamos que tudo é lindo, que tudo é flores, que tudo é Deus, que tudo é milagre, que tudo é maravilha. Glória a Deus por isso. Mas o Senhor diz: seja vigilante, porque eu te coloquei numa peleja, numa guerra. Não é pela quantidade de homens que você tem, de conhecimento, de dinheiro ou de sabedoria, mas é pelo teu propósito que eu vou fazer você vencer.
E a Bíblia diz que com esses 300 homens, Gideão vence a guerra. Sabe, amado, geralmente para que haja preservação da conquista, esteja firme no seu ser. Nós precisamos de uma palavra rema. E quando nós tivermos essa palavra rema, o inimigo sempre colocará obstáculo para nos inibir, para confundir quem somos. O inimigo nunca vai dizer para você, Deus não pode te dar, porque ele sabe que você não vai dar ouvido a isso. Mas ele vai olhar para você e vai dizer como na primeira pessoa, eu não consigo. Aí você acha que é você que está falando, é ele aqui, ó. Aí você fala, é verdade, eu não consigo. Sabe, tem coisas que você vem à sua mente e você fala que é você que está falando? Vem à tua mente e fala, é verdade, não vou conseguir. Não, tem razão, você não sabe nem com quem você está falando. Mas ele sopra no teu ouvido e ele fala, eu não consigo. E você entende que eu é você, mas não é ele que não consegue. E ele quer inverter a situação. Mas quando você declarar, eu posso até não conseguir, mas se o Senhor me chamou para esta peleja, se eu estou com esse problema, se eu estou com essa situação, é porque eu serei mais do que vencedor. Você está entendendo? Nenhum líder que possui um chamado forte da parte de Deus, que queima, sabe, no seu interior, ele poderá duvidar do que o Senhor lhe entrega. Juízes 7:20 diz assim: assim tocaram as 3 companhias trombetas, despedaçaram os cântaros, segurando com as mãos esquerdas as tochas, e com as direitas trombetas para as tocar, e clamaram, a espada do Senhor e de Gideão. É engraçado, irmãos, que eles vencem a guerra, pode deixar aqui no quadro, por favor. Eles vencem a guerra com trombeta, com cântaros, segurando na mão esquerda as tochas, e na mão direita eles estavam tocando as trombetas. Como é que você ganha uma guerra tocando trombeta? Como é que você ganha uma guerra, amado? Sabe, com tocha. Como é que você ganha uma guerra com cântaros? Você ganha uma guerra quando você entende que Deus é que está no controle. Você pode ter um exército enorme, se Deus não estiver no controle, nada acontece. A Bíblia fala que em 1948, a Guerra dos 6 Dias, quando Israel estava voltando para a sua terra natal, houve uma guerra, amado, com vários países. Israel só teve apenas 7, não sei se foi 7, não me lembro muito bem da história, ou se foi 10 aviões emprestados dos Estados Unidos, para lutar com todos aqueles países. Israel estava voltando para a sua terra natal. Isso você pode procurar na internet, sabe, se fala muito sobre isso, a Guerra dos 6 Dias. A Bíblia diz que o povo, o inimigo, saía para lutar, os seus tanques de guerra travavam. Eles tentavam acionar bombas, as bombas não saíam. Os aviões subiam e caíam. Israel apenas com 7 ou 10 aviões emprestados. Eles só perderam alguns e ficou com 6. E venceu toda a guerra em 7 dias. Na época já existia o New York Times e publicou. Isso é algo que está aí no Google, você pode ver, que os inimigos declaravam que quando eles saíam, eles não olhavam um judeu, quando eles olhavam parecia que tinha um exército atrás deles, eram anjos que lutavam com o povo de Deus. Por quê? Porque havia uma promessa que dizia que quando Jesus morresse, o povo logo em seguida seria disperso da terra. E realmente aconteceu. Os judeus foram para todos os lugares do mundo. Israel ficou vazio, a terra ficou abandonada. Mas ele diz, vai chegar o dia em que eu estiver próximo de voltar, eu darei a ordem do norte ao sul, do leste ao oeste, e todo o meu povo congregará em Sião. Isso aconteceu em 1948, quando um brasileiro na ONU, só faltava um voto para que Israel voltasse a ser Estado. Foi um brasileiro que disse sim, Israel voltou a ser Estado. Sabe por quê? Não foi por causa do brasileiro, foi por causa da palavra. O Senhor diz, vai acontecer isso, em determinado momento vai acontecer. E quando eu estiver perto de voltar, o deserto que não floresceria, ele vai começar a florescer. É engraçado que todo deserto onde não dava nada, em milhões de anos, você vai no deserto de Israel agora, até melão estão plantando. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, você está debaixo de uma palavra. Você não está vendo o resultado agora, você não está vendo nada acontecer agora, mas existe uma palavra que não é minha, uma palavra que não é sua, não é do seu diretor da empresa, sabe, não é do médico, não é do seu pai, da tua mãe, é de Deus. E Ele diz, você vai vencer e ponto, acabou.
Nós somos justos de Deus, nós somos chamados para isso, sabe? Gideão não tinha espada, nem curso de guerra, ele não era da tribo de Gade. A tribo de Gade, sim, era uma tribo de guerreiros. Ele era da tribo de Manassés, ele não era adestrado em espada nem lança, amado. Mas Gideão foi revestido de autoridade, uma unção especial para vencer o inimigo. Sabe por quê? Porque ele tinha uma promessa que nós lemos agora há pouco, a promessa da espada cortante. O seu nome queria dizer espada cortante, e ele soube andar no sobrenatural. Deixa eu te dizer uma coisa, até aqui você tem andado no natural, e no natural você não consegue nada, porque o mundo anda no natural. Você precisa andar no sobrenatural de Deus. Pastor, como que eu faço isso? A partir do momento que fala, Senhor, hoje eu vou andar pela fé, hoje eu vou andar pela tua promessa, hoje eu vou andar debaixo da tua palavra, sabe? Eu não sei o que vai acontecer, pode ser que em alguns momentos eu me frustre, mas eu tenho certeza que eu vou continuar andando, e aí eu vou avançar. Uma pessoa que olha alguém andando de bicicleta e tem muita vontade, ele tem medo, ele vai querer andar com rodinha, e ele vai se contentar andando com rodinha, sabe? Caindo, até o momento que alguém vai lá e tira a roda, fala, agora anda. Mas eu não consigo. Anda, você vai conseguir. Equilíbrio é uma questão de educação. Você precisa começar a praticar, e quando você praticar, nunca mais você esquece. Uma coisa que é provado, você andou de bicicleta quando criança, depois de velho, sobe em cima dela, você vai ficar meio capengando no começo, mas daqui a pouco o equilíbrio volta, porque ele está aqui, ó. A palavra de Deus está no seu coração, está na tua mente. Para de querer ficar andando de rodinha, para de ficar querendo muleta, para de ficar pegando carona com, sabe, com cadeira de roda. Você é livre para andar, e você vai alcançar. Mas lá na empresa disseram que todo mundo vai passar por isso, vai ficar difícil para todo mundo. Ah, falou na televisão, sabe, os melhores economistas, o melhor economista chama Jeová Rafá. O melhor economista é aquele que criou céus e terra e diz, não lhe faltareis nada. Olha para os lírios do campo, eles não plantam, eles não fiam, mas eles se vestem como toda a majestade que nem Salomão se vestiu. Olhe para os pássaros que não fazem nada, mas todo dia tem um louvor na tua boca, porque não lhe falta o alimento. Quem dirá vós que sois filho e filho do Altíssimo? Nós ficamos preocupados. Ah, eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, mas eu tenho primeiro que fazer a vontade dEle. Tudo foi feito por Ele e para Ele, sem Ele nada do que existe existiria, e só Ele é toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade. Quarto, ser obediente ao Senhor para não entrar no engano. Gideão, amado, ele ganhou a guerra usando a obediência e atos proféticos. Eu acho interessante essa expressão atos proféticos, a gente faz muito aqui. Tem pessoa que não acredita, amém, ninguém é obrigado a acreditar no que não quer. A gente só acredita naquilo que quer. Um dia teve uma senhora aqui na nossa igreja, fiquei sabendo de um outro ministério, que o marido dela bebia. E um dia ela levou a garrafa de pinga e o celular e o maço de cigarro para a igreja. Chegou lá e falou, pastor, eu trouxe um negócio para você orar, você ora? O pastor falou, oro. Meu marido bebe, contou a história. Ah, tá, o que você trouxe para orar? Normalmente, né? Pensou assim, deve ser uma roupa, deve ser uma foto. Ela saca uma garrafa de 51 da sacola. O pastor se assustou na hora, não queria orar. O Espírito Santo falou assim, não faça pelos seus olhos, ore e você vai ver o que eu vou fazer. E ela chega em casa, toda amável, falou, amor, comprei uma garrafa de 51, a que você mais gosta. E esse cigarro aqui é o que você gosta, né? Nossa, amor, que bom. Não, eu quero ver você tomar tudo. E ele falou assim, não, deixa aí que eu vou tomar. Não, você vai tomar tudo hoje. Você não gosta de beber? Você vai beber. Ele começou a tomar 1 gole, 2 goles, 3 goles, meia garrafa, e não sentia nada. O gosto era da pinga, a força que a pinga tem, que eu não sei como é que é, mas para ele era como se fosse água, em questão de resultado, não de sabor. Supria aquilo que ele queria, mas ele não chegava onde tinha que chegar. Ele falou, mas alguma coisa está errada nisso daqui. Tem gosto de pinga, tem cheiro de pinga, tem a força da pinga, mas eu não estou sentindo nada. Ela falou, então, acabei de vir da igreja.
Pastor orou aí e você vai tomar. Engraçado, né? Normalmente qualquer pessoa faria o contrário, não falaria. Ela não, ela foi e falou: você vai tomar tudo, não vai te acontecer nada, você vai fumar todo esse cigarro, porque é o último, nunca mais você vai sentir vontade. E nunca mais ele teve. E assim, e o que foi mais interessante, que não foi uma coisa como muitas pessoas fazem: ai Deus, que na hora que ele tomar, ele começa a se sentir mal, e aí passa mal. Falou: não quero carregar ninguém para o hospital. Ele vai tomar isso aqui, ele gosta de tomar, ele vai tomar, só que vai ser curado. Olha a fé desta mulher. Sabe? Talvez você fale assim: nossa, mas como é que você leva para uma igreja uma garrafa de pinga? Talvez alguém vai levar a cocaína, vai levar a maconha. Não importa. É a fé que faz mover as coisas. E ela colocou em prática, ela falou: se Deus é Deus para libertar, vai libertar ele bebendo aquilo que ele gosta de beber. E ele foi curado, melhor, ele foi salvo. Porque ele falou: não é possível, eu nunca vi isso na minha vida, só sendo Deus para fazer um negócio desse. Sabe, Gideão, ele tinha um exército selecionado por Deus, formado apenas por 300 homens. Irmãos, humanamente falando, era impossível 300 pessoas ganhar de 3.000, era 10%. Eu falo 3.000, número redondo, mas os midianitas tinham muito mais, tinham quase 30.000 homens. Mas Gideão, ele andou por fé, ele andou por milagre, ele andou por obediência, sabe? Ele tinha em suas mãos cântaros, ele tinha na sua mão tocha, chofar, que aqui chamamos de trombeta. E ele venceu inumeráveis midianitas. Juízes 7,16 diz assim: então dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs na mão de cada um deles trombetas, cântaros vazios, contendo tochas acesas. Ele venceu a guerra com tocha. A tocha representa o Espírito Santo. Ele venceu a guerra com chofar. O chofar é um chifre de carneiro, que tem 2 tipos de chofar, o menor e o maior. O menor se chama para a santidade, o maior se chama para a guerra. Ele venceu a guerra, amado, sabe? Apenas com isso, a voz de Deus que afugentava e desbaratava o inimigo. Por quê? Porque o efeito sonoro pelo toque do chofar e o despedaçar dos cântaros pareceu como uma explosão, uma bomba no arraial dos inimigos. Não havia como os inimigos não ficarem aterrorizados. A estratégia de Deus determinada no mundo espiritual é derramada no mundo físico. Talvez você fale assim: mas se eu colocar esse pouquinho d'água aqui, pastor, se eu levar aquela garrafa de pinga, como você mesmo disse, para o fulano beber, vai sarar? Então, logicamente não aconteceria. Na maneira natural isso não faria, sabe, mudança nenhuma. Mas é o sobrenatural que nós temos que andar. Você tem que sair daqui hoje dizendo: eu tenho uma palavra hoje, eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Da mesma maneira que Deus chamou Gideão, Ele me chamou. Eu não sei qual o teu problema, mas você sabe, e você precisa se posicionar. Não havia como o inimigo, amado, não ficar aterrorizado. Essa era a estratégia de Deus. O arraial do adversário começou a entrar em crise, e a Bíblia diz que o pão de Gideão será aparente. Juízes 7,13 diz assim: no momento em que Gideão chegou, olha que interessante essa história, olha como que Deus faz. No momento em que Gideão chegou, um homem estava contando ao seu companheiro um sonho, e dizia: eu tive um sonho, e eis que havia um pão de cevada que vinha rodando sobre o arraial dos midianitas, e chegando em uma tenda, bateu nela, de sorte fazê-la cair, e a virou de cima para baixo, e ela ficou estendida por terra. Ao que respondeu ao seu companheiro dizendo: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelitas. Não são mão de Deus entregando Midian em todo este arraial? Sabe, irmãos, alguém sonhou dizendo assim: escuta, eu tive um sonho estranho, mas era um pão de cevada, o mesmo pão que vai ser ministrado hoje na ceia. Esse pão, ele estava rodando do alto, que vindo do céu até a terra, e estava destruindo todo o arraial do inimigo. Este pão, que era simbolizado como o corpo de Cristo, a presença de Cristo em nós, o diabo não pode prevalecer. Meu irmão, quando o Senhor disse assim: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o alimento, eu sou o suprimento, nós não devemos mais nos preocupar com o que iremos comer, vestir ou pagar, porque Ele já supriu. Eu quero te dizer que
Este pão, que é o pão de Gideão? É o sinal que revela que o mesmo exército, menor e mais fraco, poderá vencer milhares de inimigos. Por quê? Porque é o Todo-Poderoso que deu a ordem para a batalha. Eu quero te dizer, amado, que isso vai acontecer neste país, já está acontecendo. Muitas coisas estão começando a mudar, muitas coisas vão entrar no eixo, sabe? Muita coisa podre vai aparecer, mas Deus tem alcançado esta nação. Eu quero te dizer que enquanto a igreja ora, Deus muda a nação. Talvez você fale, poxa pastor, mas tanta coisa está acontecendo, quanta sujeira, quanta podridão. Então, quantos anos ficou camuflado? Você já viu a fossa da tua casa, como ela é linda? Já abriu? Quanta barata sai? Sabe quando você sabe da sua fossa? Sabe que todo quintal tem uma caixa, né? Que é a fossa. O pastor vai falar de fossa agora, você vai entender o porquê. Talvez está lá, sabe? Você não sabe. Tem um piso lindo em cima dele, tem aquele quadradinho, e aí um dia aquilo entope. Você fala, mas eu lavo meu banheiro todo dia, tem bom ar. Eu coloco, sabe, um sachêzinho. Meu banheiro é um lugar muito confortável. Você não sabe o que passa entre os canos. Quando se abre aquela caixa de esgoto, você vê quanta sujeira que você tem feito e praticado. Isso é uma nação. Talvez aparentemente está tudo muito belo, mas Deus, há tempo, quando a igreja começa a orar e começa a crescer o corpo da igreja na nação, Deus começa a limpar as fossas. É claro que ela não fica bonita depois que você limpou, que você lavou, mas você olha e fala, realmente aqui foi higienizado. Deus está higienizando para que você seja abençoado. Deus está higienizando a tua família, mostrando algumas coisas que você vai ao longo, sabe, vendo, analisando, porque o pão de Gideão vai passar nos lugares mais difíceis da nossa vida. O pão de Gideão aqui representa a presença do Espírito Santo que estava sobre ele, vai passar em todos os lugares da nossa vida, vai abençoar, vai limpar, sabe? O pão de Gideão, amado, é o que nós precisamos para que seja feito nesta nação. A conquista é por seleção e não por multidão de interessados. Às vezes tem muita gente que tem interesse. Recentemente estava falando com o Ednilson, né? Perguntando se ele já tinha ido se alistar, porque um homem zarrão desse tamanho dificilmente será dispensado, né? Falei, e aí, Ednilson? Ele falou, não pastor, eu quero servir. Uma coisa é querer, outra coisa é ser solicitado, né? Se essa é a vontade dele, que Deus permita. Eu, na minha época, quando eu me alistei, eu não queria, e também fui dispensado, mas poderia ter servido, sei lá, né? Tem milagre para tudo, mas de repente poderia ter servido. Não é verdade, irmãos? Às vezes há uma multidão de pessoas querendo, mas Deus seleciona aqueles a quem Ele quer enviar. Você é justo de Deus. Você é alguém que Deus te chamou, sabe? Quer te enviar. Então, amado, mas eu não tenho armas, eu não tenho condição. Você tem tocha, você é tocha humana. Você é fogo puro, sabe? Você tem cântaros na tua mão, você tem chofar, você abre a boca, sabe? É como se fosse o som de muitas águas, é como se fosse o som de muitas vozes, porque o Senhor usa a tua boca para bradar do alto céus. Você tem cântaros, e cântaros representam os lugares onde colocava as águas do Espírito que te banha, que te lava, que te purifica, que mata a tua sede, porque é onde a água, a vida, e a vida de Cristo está em ti. Sabe, meu irmão, eu tenho certeza que Deus tem levantado 300 Gideões aqui, 300 homens de Gideões aqui. Sabe para quê? Para sair daqui com uma única razão: eu vou vencer. Nós temos proclamado que a partir do mês 7 haverá uma mudança financeira radical na sua vida. Se nós olharmos para os nossos especialistas financeiros, com essa onda que está acontecendo aí, né? Ou fica Temer, ou sai Temer, sei lá quem é que vai entrar. Você sabe que muitos investidores saíram do país. Deixou de entrar dólar no país. Então isso cai
E nós sentimos isso no dia a dia, porque se eu não vendo, eu também não compro. Consequentemente, isso é uma cadeia. Mas olha o que Deus tem dito para aqueles que estão debaixo desta palavra. Eu acredito que em todos os lugares, mas eu me atrevo a dizer no nosso ministério, aquele que é filho desta casa, que vai ser os melhores 6 meses da sua vida. Por que melhor? Porque assim, enquanto muitos estão reclamando, você vai ter sobrejando, você vai ter sobrando, você vai ter para abençoar a outros. Sabe por quê, irmãos? É na crise que Deus manifesta a força de um conquistador. Gideão não foi chamado numa época que ele estava bem financeiramente, que ele tinha, sabe, um reinado político. Chamou ele quando ele estava lá, caído, escondido e prostrado, se achando o menor dos menores. O Senhor falou: é tu mesmo. Deus, quando chamou Davi, não chamou os seus irmãos que já eram guerreiros. Não poderia ter chamado os irmãos de Davi? Não era filho do mesmo pai, não era criado da mesma forma, não tinha o mesmo ensinamento. Mas o Senhor chamou ele lá do aprisco, tirou ele lá no meio das ovelhas, porque sabia que ele tinha um coração de adorador. Deus não está preocupado com seus estudos. É claro que se você tiver, como ele usou o apóstolo Paulo, que era um grande estudioso, mas primeiro ele chamou João, não chamou Paulo. Ele chamou primeiro aqueles que a sociedade excluía, talvez se sinta excluído em alguma situação. Mas lembre-se de uma coisa: antes que você lembre que você é ser humano, lembre que você é filho do Altíssimo. Amém? Pastor, o que eu preciso fazer? Nada, Ele já fez tudo por você. Mas como que eu devo me comportar? Aí sim, como um conquistador e vencedor. Quando alguém te perguntar se está tudo bem, está muito bem. Mas você está desempregado? Por enquanto. Logo, logo estarei com o serviço, o trabalho. É isso que nós temos que ver. Nós vamos viver e ser aquilo que nós acreditamos e falamos. Está entendendo? Alguém fala: pois é, rapaz, a crise está tão difícil. Só sou para você, para mim não está não. Mas você não está devendo lá no vermelho, no banco? Não, peguei um tempo emprestado, mas logo, logo vou pagar com juros e correção. Cabeça erguida, porque cabeça baixa só vai te afundar cada vez mais. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você.